Está sem áudio. Professor, o seu áudio está desligado. Falando besteira. Nossa, eu tô falando um monte de coisa e ninguém tá me escutando. Boa noite! São 19 horas e 10 minutos, certinho. Vamos começar aqui agora. Boa noite. Opa, coisa boa. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos, de alguma forma, gravando essa reunião, então aqueles que não puderem aqui, depois podem, né, avisem para os colegas que eles podem, depois pelo clipe, né, nós vamos gravar e deixar disponível para vocês, para assistir em outros momentos, e é lógico, para quem quiser consultar depois também, né? Nós estamos aqui com 45 integrantes, né, inclusive com a Camila, nossa tutora, está aqui sempre com a gente. Obrigado, Camila, né? Estamos juntos aí, né? Perfeito aqui. Vamos lá agora começar. Bom, gente, o tema de hoje, vocês estão vendo aí na tela, é sobre trabalho em equipe, né? Gestão de conflitos e trabalho em equipe é um tema extremamente complexo, né? Eu sou professor que trabalha esse conteúdo há muito tempo, pesquiso esse tema há muito tempo e mesmo ainda hoje não é fácil lidar com o trabalho em equipe. Então, para a gente, antes de começar aqui, eu gosto sempre de escutar um pouco a opinião de vocês. Então, nesse sentido, eu vou compartilhar aqui, ó. Vocês podem pegar o telefone de vocês ou digitar, né, mente.com e este númerozinho que está aparecendo aí, né, e que é o, deixa eu ver aqui, que é o 21 26 57 6, né? Põe o QR Code aqui que vai jogar nesse site aqui para vocês e vocês vão digitar esse número e vocês vão colocar aqui na visão de vocês quais são os principais problemas ao ter que lidar com o trabalho em equipe, já que vocês vão trabalhar em equipe, né? E o que vocês geralmente têm em termos de problemas? Então, pode usar o QR Code para acessar esse aqui, ou se tiver no computador, digitar www.mente.com e o código 21 26 57 6, ok? Coloque aí que a opinião de vocês é legal, eu gosto de trabalhar muito em cima dos temores de vocês, da forma, né, como vocês, né, lidam com as questões e tudo mais, ok? Vamos discutir um pouquinho o sentido de trabalho em equipe e como lidar um pouquinho com essa questão do conflito, como é que a gente se prepara para o trabalho em equipe. Hoje o ambiente pede muito que vocês trabalhem de forma coletiva. Isso é uma tendência. E nós vamos tentar entender um pouquinho disso. Vamos lembrar que esses encontros nossos são encontros interativos, né? Não é uma aula, é um bate-papo. Então, vocês podem interromper, levanta a mão, pergunta, a gente discute, a gente debate, né? A ideia é ter esses encontros para colocar as angústias de vocês, para que vocês possam colocar os temores e a gente pensar sempre como orientá-los, como ajudar. Tanto é que nós temos esses grandes encontros aqui, mas teremos também, a partir da semana que vem, dia 2 e dia 3 de setembro, as equipes poderão agendar comigo um horário para discutir como vão trabalhar. Lembrando que nós, né, já falamos um pouquinho sobre Scrum, falamos um pouquinho sobre Trello, né, e vamos trabalhar especificamente a questão, né, do trabalho em equipe agora. Então, na medida do possível, a gente capacitar vocês e vocês vão trazendo as demandas também que vão surgindo. Vamos ver o que está surgindo aqui para nós. Aqui nós já tivemos 9 respondentes. Vamos ver. Opa, está aqui, está surgindo. Primeiro, comunicação, interessante. Falta de tempo, né? Um jeito diferente, né? Ideias diferentes, divergência de valores, pensamentos diferentes, né? Comprometimento, não são todos que se esforçam, divergência de valores, trabalhar, falta de tempo, inflexibilidade, entrar num consenso, né? Conflitos, são todos esses problemas que vocês estão apontando aqui, né? Olha que legal, na medida que vocês vão colocando, a gente vai tendo uma noção daquilo que mais, né, apresenta na nossa nuvem de palavras, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Pessoas desinteressadas, né? Que mais? Inflexibilidade, nós colocamos. Enrolação, sincronia de agendas,
né? São todos elementos que efetivamente afetam o trabalho em equipe. Nós vamos poder discutir um pouquinho deles, sim, né? Nós temos alguns elementos para discutir aqui, que são elementos relevantes. Vou falar um pouquinho, né, primeiro, mas depois a gente abre aqui para que vocês possam questionar, indagar e principalmente participar, ok? Vamos lá tocar aqui agora, vou voltar para a apresentação. Primeiro, antes de mais nada, eu estava conversando aqui, acho que foi com a Lara, né, Lara? Nós estamos falando de empresas que podem participar e tudo mais, né? Nós aí, como é que é o processo? Na medida que a gente vai convidando os empresários, na medida que as equipes vão se formando, né? A gente não faz um convite se a gente não sabe se pode atender o empresário. Então, na medida que vocês vão se matriculando, as equipes vão formando, a gente vai tendo a quantidade de alunos, a gente vai fazendo os convites para os empresários. Por isso que é importante aqueles que têm alguma empresa, né, que estão nesse processo, também chamem, né, convidem. De repente, isso facilita já iniciar com uma empresa e começar o processo. Mas todo semestre a gente consegue preencher todas as empresas, né, todas as equipes com as empresas. Pode ser que leve um tempinho, nós estamos nesse processo. Enquanto isso, vocês estão se organizando nas equipes. Então, aqueles que gostariam de indicar uma empresa, podem tanto passar a empresa para a Camila, que é a tutora, por meio da caixa de entrada, manda mensagem para a Camila, ou podem cadastrar também por meio desse QR Code, né? Bate o QR Code aí, vai jogar nesse link, que é um formulário, e esse formulário permite que você cadastre uma empresa, né? Qual tipo de empresa? Tecnicamente, todas as empresas poderiam, né? É lógico que umas empresas muito complexas, muito grandes nesse momento, vocês estão começando, pode ser que fique muito complexo para construir todo o relatório. Mas quando eu falo complexo, é empresa grande mesmo, né? Mas tem empresa aí de médio porte, de pequeno porte, elas são todas bem-vindas. E a gente contribui muito sempre para essas empresas com os resultados. Acrescentando também a ideia, vou abrir agora mesmo espaço para a Viviane falar, mas acrescentando também que toda empresa que participa do processo, ela recebe um certificado de empresa responsável com a educação, né? É uma forma de reconhecimento. Por quê? Porque vocês estão aprendendo por meio delas também, ok? Viviane, vai lá, minha querida, pode colocar seu questionamento. Boa noite, Henrique. Eu queria saber, porque o meu grupo foi formado, só que nós não temos uma empresa ainda, porque ninguém tem uma para indicar. Certo. Se a PUC tem alguma empresa que dê para indicar para nós? Tem sim. Nós temos, na verdade, já um pool de empresas, estão todas separadas lá, já conversadas, já tem uma grande quantidade de empresas, sim, né? O que acontece é que, às vezes, a gente não faz o convite enquanto a gente não tem a certeza do grupo ter formado. Mas, na medida do possível, depois serão alocadas as empresas. Como é que funciona? Quando fechar tudo o processo, né, nós finalizarmos essa etapa, nós vamos mandar para cada equipe o nome do empresário, o nome da empresa e o telefone dele. Mas vocês não devem já de imediato ir ligando para ele, não. É conversar primeiro com o professor mentor. Acredito que a partir da semana que vem os professores já devem entrar em contato com vocês para agendar os horários de atendimento. Então, vocês agendam, né, com o professor e discute qual a melhor estratégia. O professor também deve entrar em contato com o empresário, se apresentar, colocar à disposição, e aí a gente estabelece junto com vocês uma estratégia para a gente conquistar esse cliente. Quanto mais nós conquistarmos, mais fácil vai ser o relacionamento ao longo do semestre. Então, por isso que é importante conversar com o professor mentor antes de ir entrar em contato com a empresa. Mas fique tranquilo que esse processo está quase já finalizando, na medida que nós já estamos fechando os grupos. Mais alguma dúvida? Obrigada. Nada. Ok? Então, quem quiser, de alguma forma, baixe o telefone, tira um print da tela, depois eu peço para a Camila mandar esses slides. Esse material vai ser enviado para vocês também, tá? A gente manda os slides para vocês também, de tudo que a gente discutir aqui, e aí vocês guardam como referência. E aí, na medida do possível, lógico, se vocês quiserem depois agendar horários comigo, a gente vai conversando por meio da tutora e a gente vai ajudando as equipes a se constituir nesse processo. Lembrando, semana que vem, né, a Camila deve disparar no comecinho da semana já um aviso para as equipes agendarem as reuniões comigo, tá ok? É um processo em que eu vou conversar equipe por equipe, como é que ela está pensando em trabalhar,
como é que ela se estruturou para trabalhar, como é que ela está organizada nesse processo. Então, a gente vai dar esse apoio. Esse encontro vai acontecer dia 2, dia 3 de setembro, ou se a equipe ainda está se constituindo, a semana subsequente, eu também vou fazer o atendimento. Dia 9 e 10 de setembro também haverá, né, esse processo de atendimento das equipes, ok? Então, eu entro equipe por equipe para a gente conversar. Fala, Camila. Só queria complementar uma informação que você deu. Esse link do formulário da indicação da empresa já foi enviado para todos os alunos na caixa de entrada, então vocês também conseguem encontrar esse link lá e fazer a indicação. A Sara até propôs que fosse indicado até no máximo domingo, para a gente já começar a organizar os grupos por empresa. E muitos alunos estão formando grupo pelo WhatsApp, por outros meios, mas não estão me informando os nomes dos integrantes. É importante me informar os nomes para eu poder formalizar isso no Canvas e vocês receberem futuramente a avaliação da forma correta. Então, só lembrando, o grupo que está formado, por favor, me mandar o nome dos 6 integrantes, ou 8, tem grupo de 8, na caixa de entrada, por favor. Ok, gente? Mais alguma dúvida em relação a isso, em relação à questão, né, das empresas e tudo mais? Vai lá, Caroline, pode colocar sua dúvida, minha querida. Oi, Henrique, tudo bom? Tudo, Joia. O que eu achei que não ficou muito claro é se as reuniões serão com você e com a Sara, somente com você. Quem é que a gente recorre referente ao projeto? É você ou a Sara? Muito boa questão. A sua questão é fundamental. Primeiro que eu sou professor de projeto também, a Sara é professora de projeto e o professor Vinícius também é professor de projeto. Nós somos os professores das equipes, né? Então, vocês têm um professor permanente que sempre vai estar à disposição para apoiar a equipe, dar sugestões, reunir com a equipe. Paralelamente, eu sou um professor que está num processo de aconselhamento e de apoio paralelo. Então, eu faço esses encontros aqui e, além disso, atendo as equipes para ajudar na organização das equipes. Então, é um outro papel que eu tenho. Então, se você for professor da turma do professor Henrique, você vai ser, né, mentorada por mim e pode também marcar encontros para a gente reunir, discutir e ajudar a estruturar a equipe no processo de aconselhamento, ok? Então, são duas coisas distintas. Então, provavelmente, pelo que você falou, você é aluna da Sara, né, da turma dela, e está comigo aqui para a gente bater um papo. A Sara, então, depois ela vai agendar as reuniões com a sua equipe, né, para falar sobre o projeto. Então, a Sara discute o projeto. Eu discuto o projeto? Não. Se você não é minha orientanda, minha, né, mentoranda no processo, né, eu discuto com você a constituição da sua equipe, o processo de liderança, a gestão de conflitos, metodologia de trabalho, né, e eu não discuto o projeto, porque aí, senão existe uma máxima da administração que cada um deve ser responsável por uma área para não ter tantos conflitos, né? Imagina se eu falo para você sobre projeto e a Sara também. O que vai acontecer? Eu falo uma coisa, a Sara discorda, nós vamos entrar em conflito. Então, a gente distribui responsabilidades, né? Olha, a Sara vai falar sobre uma coisa, eu vou falar sobre outra. Estamos falando Só para ver se eu entendi. Tudo que for relacionado, por exemplo, ao Scrum, ao Trello, talvez a ferramentas, algumas habilidades técnicas, gestão de conflito, nós podemos falar com você, mesmo não sendo da sua turma. E Exato. tudo que for relacionado com o projeto, algo mais complexo dentro do projeto, por exemplo, a gente está tendo uma dúvida dentro da empresa, ou perguntando algo sobre o empreendedor, a gente fala com a Sara, correto? Isso. Perfeito, perfeito. Isso. Só para complementar, a turma 1 e 2 está sendo acompanhada no projeto pela professora Sara, a turma 3 pelo professor Henrique e a turma 4 pelo professor Vinícius. Aí cada um vai poder procurar o seu próprio professor de acordo com a dúvida da empresa, né? Se for da empresa, são esses professores. Ok? Show de bola. Agora estamos com a Vanessa. Vai lá, Vanessa, minha querida.
Vanessa? Acho que o microfone dela não está funcionando. Nós não estamos te ouvindo, tá? Está com fone, Vanessa? Tenta colocar o fone ou tirar, caso você já esteja. O microfone dela está desligado. Para você ligar o seu microfone também, existe um microfoninho lá na parte superior do Teams, do lado da câmera, perto onde você levantou sua mãozinha, tem um microfoninho. Você tem Aí, que ela ligar. ligou. Agora ligou. Oi, tá me escutando? Agora sim. Perfeitamente, Vanessa. Seja bem-vinda. Boa noite. Desculpa, meu fone não tá funcionando. Boa noite. Boa noite. Eu caí de paraquedas agora à tarde nessa turma, então, assim, tô totalmente perdida. A Camila até me enviou um e-mail, né, sobre as turmas. Eu gostaria de saber se ainda estão montando as turmas e se tem a possibilidade de eu já me encaixar, porque eu acabei de entrar no curso. Opa, coisa boa. Seja bem-vinda, né? Bem-vinda ao curso. Nós tivemos alguns encontros, ficaram gravados. Depois eu, entre em contato com a Camila, mando o link para vocês dos nossos encontros. Teve um treinamento muito legal, né? Que nós falamos um pouquinho sobre Scrum, sobre Trello. São técnicas legais para você usar, né? Inclusive na sua vida profissional, né? A ideia é que vocês carreguem essas competências para fora também. Bom, para a formação das equipes, você precisa entrar lá na sua turma e primeiro se apresentar lá no fórum e começar a cutucar os colegas aí. As equipes não estão todas formadas, até a Camila comentou que ainda tem equipe que não mandou os nomes, então é interagir com os colegas, mandar mensagem para os colegas pelo fórum lá e ir constituindo. É lógico que, e se precisar de ajuda, a Camila depois, né, ajuda a entrar em contato com uma equipe e te incluir também. Seja muito bem-vinda. Ok, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Lucas, meu caro, vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Professor, você mencionou algo que eu tenho até um pouco de dificuldade de lidar. Quando você disse que as empresas, atualmente, eles tendem a distribuir, né, o cargo para cada pessoa fazer igual. Você até trouxe a atenção. Se duas pessoas exercessem a mesma função, que você poderia entrar em choque, né? Em atrito, no caso. Agora, sim, numa questão de grupo, né? Eu sei que, obviamente, eu sou aluno e eu não posso corrigir o meu outro colega, porque às vezes também não sei até que ponto o meu ponto de vista está correto. Qual é o momento que eu posso, assim, eu, como integrante, é viável eu poder dar um toque para o meu colega se eu julgar que a função dele seja de entendimento para fazer, dada a questão, né, do projeto? Eu falo assim, olha, tá errado isso, é correto falar isso, ou no caso, isso compete apenas, exclusivamente ao professor, só que aquilo, a nota é para todo mundo. Então também tem uma preocupação na minha questão, porque a nota que eu vou receber depende também do outro. Sim, então, sim. Como que eu lido com isso? Legal, muito boa questão. Vamos lembrar que a gente está falando primeiro de autoridade, tá? Quando a gente lida com a autoridade, existe uma máxima que veio de Fayol, um dos clássicos da administração, que dentro de uma empresa é preciso ter unicidade de comando, né? Cada indivíduo tem que estar especificamente, né, atribuído a uma função. Quando a gente lida com trabalho em equipe, que é uma coisa mais operacional, execução de tarefa, e não tem a ver necessariamente com distribuição de autoridade, mas com a perspectiva de execução, o trabalho em equipe é compartilhado. Existe sim um momento que nós vamos ver em que na execução operacional que as pessoas precisam discutir, né, o trabalho, discutir o que se espera, né? E é isso que vai dar, de certa forma, um momento de enriquecimento. Então, eu vou tentar ser o mais claro possível. Como vocês estão começando o curso, alguns conceitos vocês vão ver um pouco mais lá para frente, mas falar. Uma coisa é eu falar de autoridade, de nível estrutural, de como eu organizo, né, os cargos de direção de uma empresa, quer dizer, o gestor de marketing e o gestor de recursos humanos, né? Quem é que cuida de marketing? É só marketing. Quem é que cuida de recursos humanos? É só o gestor de recursos humanos. Então, essa é uma distribuição de autoridade. Mas no operacional, lá dentro da equipe de RH, as pessoas podem ter responsabilidades compartilhadas.
Lá a gente pode ter, de certa forma, pessoas que trabalham para executar coisas de forma coletiva, trabalho em equipe, por exemplo. Neste caso, não faz sentido muito eu fragmentar, porque o objetivo é integrar. Aí vocês vão ver pela nossa discussão como é que isso vai acontecer. E eu acho, sim, faz parte do aprendizado de vocês construírem aquilo que nós chamamos formas de relação de poder. Como é que eu falo para o meu colega como ele tem que trabalhar sem ofendê-lo, né? Como é que eu me expresso e consigo unir a minha equipe para que ela execute uma tarefa sem que as pessoas se sintam, né? Então, primeiro, trabalhando a maturidade, é um pouco do que a gente está trabalhando aqui hoje, nós vamos discutir um pouco disso hoje, mas é um aprendizado necessário. Você deverá, sim, na medida do possível, se expor, discutir, e também uma coisa, Lucas, ouvir, né? Porque os colegas também podem ter a dizer do seu trabalho também, tá? Então, é um processo de aprendizado. E só com o tempo que vocês vão, né, ganhando a experiência disso, né? Tem alguns alunos que a gente tem em contato já, depois de passar por tantas situações, hoje elas já sabem lidar melhor com esses momentos de conflito. Mas é isso, é vivenciando. Tem coisa que a gente aprende lendo, estudando, mas tem coisa que a gente aprende somente vivenciando, né? Nós chamamos isso de conhecimento tácito. Vou pegar um exemplo muito legal para você, o que é conhecimento tácito. Você pode pegar uma receita de pão de queijo, tá? Lá da sua família. Tá lá uma série de coisas para fazer. E aí você faz, mas o pão de queijo fica uma porcaria, né? Alguma coisa, né? Por mais que a receita não capta o dia que está úmido, o dia que o ovo está de um jeito. Aos poucos, de tanto fazer, você vai ganhando um certo conhecimento que é a sua experiência. Depois de um certo tempo, né? Você segue a receita, lógico, a receita é importante, mas você vai usar a sua experiência para construir o pão de queijo, né? E assim é também para lidar com as pessoas. No comecinho a gente bate tanta cabeça na hora de lidar com as pessoas, né? E aos poucos a gente vai aprendendo com a vida, né? Como falar, como interagir, e a gente vai aperfeiçoando nossas competências. Ok, meu caro? Vamos lá, Vitor. Oi, boa noite, professor. Boa noite, meu caro. Eu estava... O meu grupo, a gente tinha conferido e nós estávamos na equipe 3 e todos tinham confirmado, né? Mas agora, quando a gente olha no Canvas, a parte do grupo mesmo, aí aparece que a gente está na equipe 4. Qual que a gente deve levar em consideração? É porque pode ser que, na medida que entraram mais alunos, às vezes uma equipe é transferida para um outro professor, né? Porque vão matriculando, a gente põe mais um professor. Por quê? A gente não quer um professor com muitos alunos. A gente não quer um professor... Por quê? A gente quer que o professor procure dar o máximo de atenção possível para cada equipe. Então, se está entrando muito aluno, matriculando muito aluno, isso é uma coisa até positiva, mostra que, né, as pessoas estão procurando essa formação agora, né? Por outro lado, a gente tem que se reorganizar em termos de equipe, né? Por isso que esse momento inicial, essas primeiras semanas, vocês estão se constituindo e nós estamos nos estruturando, né? Isso nós chamamos de estruturar, tem a ver com a estrutura organizacional, né? De você aumentar as equipes, separar, colocar mais profissionais para dar atenção naquela demanda e assim vai. Então, é um momento agora de muita paciência, por isso que esse momento é mais de estruturação das equipes e de organização de uma forma geral. Entendi. E o nosso orientador, já que nós somos agora da equipe 4, vai ser, o senhor falou, é o Vinícius? É o professor Vinícius. Acho que ele esteve na última reunião, ele falou um pouquinho com vocês. Ah, sim, obrigado. Tá bom? Perfeito, então, gente. Agora vamos passar um pouquinho aqui. Nós temos o assunto que é questão de gestão de conflito. E eu sei que talvez vocês já tenham visto isso, muitos de vocês, tá? Mas, mesmo assim, acho que vale a pena assistir só uns minutinhos, tá? Na verdade, pouquinha coisa. Não sei se vocês já viram isso, aí vocês depois vão me explicar se sim ou se não, ok? Vamos ver um videozinho, um trechinho curtinho, um vídeo mais ou menos engraçado. Eu rio pra caramba até hoje, acho que já vi mais de 150 vezes e vou ver mais um pouquinho, mas vamos ver um pouquinho aqui. O que é isso aqui, ó? Ah, esse é o filme do Chaplin. Vou colocar aqui som e vou ver um trechinho aqui. Esse é um filme clássico de Chaplin.
Tempos Modernos, totalmente disponível no YouTube hoje, é um filme bem antigo, né? Já não se olha muito a questão dele dos direitos autorais, já está liberado, ele é um filme clássico. E quem não assistiu, assista, é muito legal, né? É um filme muito interessante, né, que fala um pouquinho sobre o período do início da industrialização. Né? Nós estamos no início do século XX, né? Ele está fazendo uma crítica ao que nós chamamos de modelo fordista de produção, modelo de produção em massa. Né? Então, Chaplin, né, mostra como é que as pessoas trabalham nesse modelo, é um jeito extremamente difícil, né? As pessoas trabalham num modelo de muito intenso e cada um executando tarefas apenas para o movimento, muita cobrança, muita autoridade, um modelo muito rígido de trabalhar, né? Então, se vocês pegarem na internet também, procurem lá Fordismo, ou procurem também filmagens da fábrica de Ford. Tem muita... Ford era um cara muito inovador, por incrível que pareça, porque ele fez isso no início do século XX. Né? E quando você pega o que ele fez, ele transformou o mundo. Para pensar, se vocês conseguem comprar celulares hoje, é porque Ford transformou a economia a ponto de termos produção em massa. Né? Essa é a lógica que nós chamamos de produção em massa. E essa lógica de produção em massa, ela perdurou até a década de 70. Né? O único modelo assim, mais vigoroso que existia de produzir era esse, as pessoas fazendo trabalhos repetitivos, uma forma de produção que nós chamamos de produção em massa. Tá? E aí a ideia é de pessoas com pouca qualificação, fazem poucos movimentos, né, e tudo mais. Essa é a lógica, né, que existia até aquele momento, né? Vocês vão ter a oportunidade de discutir isso ao longo do curso. Então, como é que é esse modelo? É mais ou menos assim, ó, né? As pessoas ficam paradas em postos de produção e, na medida do possível, né, o veículo vem até a pessoa e a pessoa põe apenas uma única parte no carro. Né? A pessoa é responsável por pôr uma porca ou ele põe um pedaço do carro. Se você entrar na indústria automotiva, ainda hoje nós temos essa lógica de produção em massa, né? Nós chamamos modelo de produção em massa. Essas são as características da produção em massa, né? As pessoas ficam paradas, não precisa de uma pessoa muito qualificada, as pessoas estão separadas, e olha que interessante, elas não precisam se comunicar, basta que elas interajam, façam a sua tarefa, né? Basta que elas essencialmente, né, executem movimentos que nós chamamos de movimentos repetitivos. É um modelo que nós chamamos de produção em massa. Ford que implementa isso, mas até hoje ele é um modelo vigoroso. Vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês querem produzir um produto qualquer, né, sem que ele não mude, com baixa inovação e quer competir por custo, esse é o modelo. A China, grande parte da indústria na China faz isso, né? Modelo de produção em massa com mão de obra extremamente barata. Né? Essa é a lógica da produção, né? Principalmente em países que estão, né, muito naquela industrialização antiga. Vamos ver as características desse modelo. É rígido, por quê? As pessoas estão paradas, elas não têm tantas competências. Não são pessoas que têm uma formação. Ford empregava gente que não sabia falar nem inglês. Pra você ter uma ideia, ele tinha uma escola de inglês dentro da fábrica e, né, essencialmente, as pessoas não precisavam nem falar. Só precisavam obedecer e repetir movimentos. Mas se você precisa mudar, você não tem mão de obra muito qualificada que te ajude a ser flexível. Né? As pessoas são alimentadoras da máquina, a máquina que faz todo o processo produtivo. Não há interação entre as pessoas, não há aprendizado. É outra característica. Se eu faço o dia inteiro apertar porca, o que eu aprendo? No final do dia, eu só sei apertar porca. Por isso que quando ele termina lá, ele está fazendo aqueles movimentos até parado, né? Ele não está produzindo e está fazendo. Então, é uma crítica que Chaplin faz. Estamos transformando as pessoas em máquinas, né? Sem aprendizado, sem comunicação, sem mudança e sem inovação. Agora, essa é uma forma de competir dessas empresas. Eles não enxergavam a mudança como uma coisa importante. Não enxergavam o que eles priorizavam. Nós chamamos de modelo funcionalista. Priorizavam a estabilidade. Eram empresas que procuravam ser muito grandes, enormes e estáveis. A ideia é de não mudar nunca.
de ser sempre do mesmo jeito. Então, essas são as características desse modelo, né? Opa, passei com isso, mas essas são as características desse modelo. Eu gosto muito da metáfora, né, da colmeia para esse tipo de modelo, né? Eles enxergavam a empresa bem como uma colmeia. Como é que é uma colmeia? Você tem as abelhas lá, as abelhas não brigam, elas não discutem, elas não pedem aumento de salário, elas só trabalham sem reclamar, né? Vestem sempre padronizadas, movimentos padronizados, agindo sempre do mesmo jeito, né? E se precisar, dando a vida pela colmeia. Essa é a lógica que eles esperavam, né? De essencialmente você enxergar a empresa como se fosse uma colmeia de abelhas. Né? Conflito para quê? Essas empresas também lidavam com conflito dessa forma, fragmentando. Quanto menos as pessoas interagirem, menos conflito vai ter. Só que as pessoas não tinham a liberdade e não utilizavam a sua capacidade intelectual para aprender. Tá? Então, esse é um modelo interessante? Ainda hoje, nós temos grande parte da nossa economia baseada nisso, só que esse modelo tem a capacidade de substituir as pessoas por máquinas. Né? Aquele movimento repetitivo, com a automação, com a entrada de toda a tecnologia, nós conseguimos mecanizar e automatizar esse tipo de empresa. E ela depende menos de mão de obra. Né? Ou então, mão de obra extremamente desqualificada e que recebe muito pouco. Porque se tiver que pagar um pouco a mais, eu ponho a máquina, porque a máquina não reclama. Né? Essa é a lógica desse modelo. O interessante é que, se eu formar uma pessoa num curso superior para trabalhar assim, ela vai estar desempregada. Por quê? Porque as pessoas têm que pensar, né? Ou seja, a pessoa de formação superior, ela tem que usar o principal argumento dela, que é o conhecimento. Então, esse modelo não absorve mão de obra qualificada. Né? Nós podemos até ter muita gente... O Brasil é um país ainda complexo, né? É um país que, infelizmente, nossas principais empresas investem pouco ainda em mão de obra qualificada. Nós ainda temos uma parte do nosso parque industrial calcado nesse modelo tradicional. Mas nós temos que, cada vez mais, pensarmos em empresas que vão produzir o quê? Tecnologia, vão inovar, né? Por isso que falar de trabalho em equipe hoje, nós temos que pensar numa característica diferente. Olha que interessante, né? Olha a lógica que eu estou tentando expressar aqui para, né, o trabalho em equipe, essa nova forma de produzir não tradicional. A primeira coisa é que eu não vou ter uma padronização de pessoas, movimentos, comportamentos. Eu tenho pessoas divergentes, pessoas que têm perspectivas diferentes. E se a gente analisar a nossa sociedade, cada vez mais nós valorizamos a diversidade, a pluralidade em termos de pensamentos, de lógicas, de questionamento. Né? Você pode até ter um celular como o de todo mundo, mas você quer colocar a sua capinha, você quer colocar os seus aplicativos, você quer personalizar. Não é isso? Da mesma forma que os produtos já não são tão mais personalizáveis, os profissionais das empresas também têm que começar a pensar de forma diferente. Né? Essas pessoas vão interagir, né, sempre, e é lógico que, como o contexto não é mais um contexto fixo, estático, é um contexto que está se transformando cada vez mais. Para pensar, gente. Se a gente olha há 2 anos, mais ou menos, em relação à questão do Covid, o que o Covid transformou a nossa sociedade? Alguns negócios deixaram de existir. Outros negócios surgiram e bombaram. Nós temos aí uma complexidade aí acontecendo na nossa sociedade em relação à transformação. E estou falando de 2 anos. Se você pegar a questão do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, perceba que são coisas muito recentes, gente. Não são tão antigas assim. São na história do mundo, são coisas muito recentes. E olha como elas estão transformando os negócios. Hoje você vai usar, né? Antigamente você usava muita televisão para divulgar. Hoje você usa muitas redes sociais para divulgar teu produto. Isso significa que se as empresas não se adequarem, não derem soluções diferentes, por isso que as empresas estão cada vez mais buscando pessoas que trabalham em equipe, né, e que pensam de forma diferente, né, que tem a capacidade de reinventar.
Quando a Microsoft coloca no programa dela lá que ela contrata gente do mundo inteiro, é que porque o produto dela é global. Ela quer que o produto dela reflita, né, transpareça a lógica do mundo inteiro, como cada um pensa. Então, ela contrata a diversidade não porque ela quer ser boazinha, mas porque ela quer ser competitiva. Então, quando eu tenho pessoas diferentes, com mais habilidades, mais competências, o que vai acontecer? Né? Surgiu uma demanda, elas produzem um produto. Né? A demanda mudou, por que não se adequar? Né? Por que não transformar o produto? Quem começa com esse movimento são duas empresas, viu, gente? A Toyota e a Volvo. Tá? A Toyota no Japão, né, com a ideia de justamente um modelo de produção mais flexível, né, focado na qualidade, não no volume. E a Volvo com as chamadas equipes semi-autônomas de trabalho. Em vez de eu ter, de alguma forma, uma pessoa montando cada pedaço do carro, eu tenho uma equipe montando um carro por inteiro. Depois pesquisa aí, a experiência da Volvo em Kalmar e o Devala, né? O Kalmar com K. Né? Então, são as primeiras experiências para contrapor o modelo fordista. Agora, por que eu tenho que preocupar com esse modelo fordista? Porque não dá para produzir em massa sempre. E as pessoas não querem todas camisetas brancas e calça jeans. As pessoas querem variação, querem mudança. Então, o próprio modelo gerou momentos de exaustão da sua lógica. O modelo fordista transformou o mundo de tal forma que o mundo quer uma coisa diferente. Mas ele ainda existe. Ele ainda está aí presente. Só que nós estamos... Por que eu percebo que nós estamos mudando? Pelas mudanças econômicas. Crescimento do setor de serviços, por exemplo. Antes, a indústria... olha, no feudalismo, qual que era a base da economia? Agricultura. Vocês estudaram isso. Quando eu chego aqui no capitalismo, o comércio e a indústria. Mas predominantemente a indústria. E agora, no contexto atual? Nós estamos falando do crescimento do setor de serviços. Quando você compra um carro hoje, você não compra só um carro, mas todo o serviço que vem com ele. Alguns carros vêm já com o equipamento conectado à internet que te ajuda. Né? Algumas empresas estão parando de vender carros, estão alugando carros. Né? A tendência é você comprar menos e ter o serviço. Em vez de eu ter um carro, eu vou lá e alugo aquele carro por um período. Para que eu vou manter um carro que vai ficar parado na garagem? E vocês vivenciam muito isso hoje. Está uma tendência, né? Em vez de eu ter uma casa lá na praia, eu vou lá, pego um aplicativo, não vou fazer propaganda, mas eu pego um aplicativo e alugo por uma temporada só. É uma tendência. Nós estamos caminhando uma sociedade em que os serviços... E isso requer pessoas. Serviços são altamente dependentes de pessoas e pessoas que saibam ser flexíveis. É por isso que a gente tem estimulado cada vez mais a ideia do trabalho em equipe. Vocês aprenderem a lidar com o trabalho em equipe é importante porque é a tendência de mercado. Vamos lá? Então, quais são as características e as consequências? Primeiro, flexibilidade. Né? Cada vez mais nós temos a necessidade de que a empresa dê respostas diferentes para contextos diferentes. Ela tem que se adaptar. Se antes a empresa tinha que ser grande, hoje ela tem que ser adaptativa. Né? Nós falamos, por exemplo, de estrutura virtual. O que é estrutura virtual? Eu tenho uma empresa pequenininha, com poucos funcionários, ela vai executar um projeto grande, ela incorpora outras empresas nesse projeto. Acabou o projeto, ela desincorpora. Quer dizer, às vezes eu tenho empresas muito pequenininhas que competem muito. Em vez de eu ter um grande contingente de pessoas, né, eu tenho empresas que têm muita expertise, muita gente com mão de obra e capacidade de adaptação. Hoje, existe muita interação. O que é uma empresa competitiva? É uma empresa, por exemplo, que interage com os clientes, que interage com os stakeholders, que são os atores relevantes com a sociedade, com a comunidade, e que os setores internamente interagem também. Então, interação ficou uma palavra fundamental. Né? Olha com quantas ferramentas de interação nós temos hoje. Né? Há mais aprendizado
né? Há trocas de competências. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês entenderem a lógica, como a lógica mudou, né? Antigamente as empresas eram muito burocráticas, né? Elas lidavam muito com dado e informação. E hoje as empresas lidam muito com conhecimento e competência. Qual que é exemplo disso? Vou dar um exemplo prático, real, não tão de empresa, mas mais real disso. Quando você pega uma empresa que é base em informação, é mais ou menos como um acidente de carro. Quando você bate o teu carro, o que acontece? Geralmente se gera um boletim de ocorrência, e esse boletim de ocorrência, às vezes, para seguro, para alguma coisa, mas mais nada, para talvez um processo administrativo, alguma coisa, né, judicial. Ponto, acabou. Agora, o que acontece depois de um acidente de avião? Quando o avião cai? As coisas mudam, né? Você já viu que quando acontece acidente de avião, eles param tudo, investigam, analisam as causas, descobrem se são pessoas, se são processos, se são peças. Teve uma época que a Boeing teve que deixar todos os seus aviões no chão, porque eles não sabiam qual era a causa, né, que tinha derrubado 2 aviões da Boeing. Então, enquanto não descobriu o erro, não foi para frente. Agora, o que o modelo japonês fez? Você sabe o que o modelo japonês fez? O japonês fez isso na fábrica. Né? Quando uma peça aparecia com defeito, eles paravam o processo produtivo e não produziam mais nenhum carro enquanto o problema não fosse resolvido. Depois que você gerou aprendizado, gerou competências, aprendeu, é que você continua. E como é que eles faziam para descobrir e resolver os problemas? Em equipe, né? São ciclos de controle de qualidade. Então, as equipes discutindo, debatendo, são importantes para a melhoria. Nesse processo, então, há mais comunicação, requer mais coordenação, há muita mudança, há muita divergência e o conflito. Aí o conflito, primeiro, conflito não é briga, conflito é pensar diferente. Quanto mais eu tenho pessoas que pensam diferente, nesse modelo é melhor. Né? Quando você pensa nesse sentido, se eu tenho uma equipe que todo mundo pensa igual, as respostas são sempre as mesmas. Né? Você quer muitas vezes complementariedade, quer que as pessoas contrariem umas outras, que entrem em uma forma de discussão para pensar diferente. Por isso, nós estamos caminhando para modelos que o conflito não é um problema, é uma característica. O conflito é uma característica. Então, vocês vão trabalhar em equipe. Nossa equipe está com conflito, ela está essencialmente, né, disfuncional, ela está errada, tem alguma... Às vezes é natural, né? O conflito tem que ser entendido, às vezes, como algo natural. O que eu tenho que fazer, muitas vezes? Preparar as pessoas para lidar com essas situações. De não concordar, mas, mesmo assim, não entrar numa briga, que é diferente de conflito, né? Eu posso pensar diferente sem ofender. Né? Aliás, vamos parar para pensar aqui. Nossos amigos, vocês colocaram aqui nos slides. As pessoas querem coisas diferentes, nem todo mundo se envolve. Porque cada um está no estágio da vida. Tem gente que entende, por exemplo, que a formação superior é um potencial conhecimento, né, para a vida do mercado. E tem gente que encara só como um diploma, só como um pedaço de papel. O pedaço de papel serve para a sociedade antiga. O conhecimento e a competência servem para a nova sociedade, para a economia com base no conhecimento. Né? Então, o papel é o modelo burocrático, modelo tradicional. O que as empresas querem não são necessariamente só diplomas. Elas podem até contratar pelo diploma, mas o que elas querem essencialmente são pessoas com habilidades, com competências, com capacidade de lidar em equipe, com capacidade de resiliência. Nossa, passei por um conflito na minha equipe, discutimos, não gostei, mas eu consigo me recuperar disso e voltar a discutir, voltar a participar. Quer dizer, eu tenho energia para tocar. É resiliência. As empresas querem isso. Pessoas que persistem, né, que se envolvem, que não desanimam, né, diante dos problemas. Então, isso é importante vocês entenderem como parte do aprendizado de vocês. Colocar vocês em situação de conflito é algo essencialmente natural na formação. Melhor do que você sentar na sala, ficar na cadeira, ler o seu livro, responde uma prova e volta, acabou.
Né? Qual é o aprendizado disso? Não há. O interessante é sentar, discutir e aprender aquilo que é difícil captar nos livros. Como é que eu resolvo com a diferença com os meus colegas? Como é que eu trabalho essa divergência? Então, isso promove muita mudança e também promove muita inovação nas empresas, né? Então, não é à toa que as empresas querem cada vez mais pessoas que saibam lidar com projetos e com gestão de conflito. Vamos dar só uma paradinha para alguma dúvida que tenha surgido aqui agora? Alguém que gostaria de colocar algum questionamento antes da gente falar o como? Eu falei o porquê. E agora, como trabalhar em equipe? Ver se tem algum questionamento. Não? Tá tranquilo? Falei demais? O Lucas está com a mãozinha levantada. Eu não sei se foi da outra dúvida. Eu acho que foi, porque ele não abaixou a mãozinha ainda, né, Lucas? Opa, abaixou a mãozinha. Baixou. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Nossa, tá muito fácil assim para mim. Sem questões, vamos lá, vamos tocando aqui. Então, como trabalhar em equipe? Primeiro, então a equipe é necessária para gerar ideias, para pensar diferentes. Se você, olha, só para vocês entenderem. Se vocês chegarem com um projeto, o Vitor vai fazer de alguma forma a capa, o Leonardo vai fazer o sumário, a Thalissa vai fazer a introdução, a Vanessa vai fazer a primeira parte, a Caroline, quer dizer, se cada um só fragmentar e não houver interação, o Vitor vai ser especialista em capa. Ele só sabe fazer capa. Não sabe fazer mais nada, né? Se ele fizer só sempre capa, ele só sabe fazer capa. Então, ele tem que interagir com os demais para captar a lógica toda do projeto. É lógico, não vai sentar todo mundo no computador ao mesmo tempo e fazer uma capa. Alguém vai ter que fazer a capa. Mas aquele que faz a capa também tem que entender um pouco da introdução do trabalho e das outras partes do trabalho e participar das discussões. Ele tem que entender o todo, né? Nesse modelo, você não é um apertador de porcas. Você é aquele que sabe fazer um carro por inteiro. E como o nosso modelo é muito modelo de serviço, nós estamos prestando um serviço para um cliente, concorda comigo? Nós estamos um projeto de diagnóstico e cada cliente, como ele é único, né? Cada cliente, como ele tem uma demanda muito específica, né? Nós vamos ter que adequar, né, o nosso projeto àquele cliente. Tem cliente pequeno, cliente grande, cliente, né? Nós temos que adequar e isso faz parte desse aprendizado aqui, ok? Então, vocês não podem pensar na metodologia tradicional, em fragmentar e sem interação, tá? Se vocês não interagirem, vocês não estão tirando o melhor, que é justamente a capacidade de aprender nesse processo. Primeiro, como trabalhar em equipe? Primeiro, a liderança eficiente, né? Ter um líder eficiente. Como é que a gente tem um líder eficiente nesse sentido? Primeiro, ele tem que interagir bastante com o professor-mentor, né? Ele tem que conversar, dialogar com o professor-mentor, né? De certa forma, compreender porque o professor-mentor vai ser aquele que vai dar o tom, a velocidade do projeto, ele que vai avaliar a equipe. Então, essa interação de, inclusive, colocar as dificuldades que estão tendo na hora de lidar com os componentes do grupo, quem está mais envolvendo, não, porque é isso que o professor-mentor vai, inclusive, avaliar. Lógico, ele vai se balizar somente no líder? Não, o professor vai acompanhar o que está acontecendo na equipe e os resultados da equipe, mas o líder tem essa interação mais intensa com ele. Outra coisa, característica interessante, é que o líder sabe usar o poder, ele usa o poder como forma, né, de resolução de conflitos. O que é poder? Vou dar uma dica, nós vamos ter um encontro aqui só sobre liderança e poder, é uma das nossas reuniões, é uma coisa fabulosa. O dia que vocês entenderem isso, o dia que eu entendi efetivamente de poder, das características, nossa, isso abriu minha mente para muita coisa. E eu vou dar uma explicação muito simples para vocês, tá? Ó, poder é a capacidade de fazer com que os outros façam o que a gente quer. Então, por exemplo, eu e a Camila, nós trabalhamos juntos há muito tempo, nós temos uma relação muito boa, né? Nós interagimos, a Camila, quando precisa de alguma coisa, ela passa para mim, quando eu preciso de uma coisa, eu passo para ela. Então, nós temos uma relação boa. Essa relação boa
dar liberdade para ela pedir coisas para mim e eu pedir coisas para ela. E quando eu peço as coisas para ela e eu consigo, eu tive poder. Eu posso, de certa forma, falar assim, olha, na verdade eu sou o professor aqui, brincadeira, viu, Camila? Você sabe que eu não penso assim. Aí eu sou o professor, Camila, você vai fazer isso aqui agora para mim, né? Vai fazer de qualquer jeito isso aqui, faz para mim, entrega para mim amanhã. Quer dizer, ela vai fazer, mas o quanto ela vai se envolver nessa tarefa? Essa é a postura daquele lá do filme do Chaplin, que é impositivo, que é autoritário. Ele até pode conseguir, mas até que ponto ele consegue envolvimento? Agora, eu posso construir uma relação de poder com a Camila, em que a gente, na nossa interação positiva, ela faça o que eu peço sem eu ter que mandar ou usar o cargo, a função para conseguir as coisas. Então, o convencimento, o diálogo, a explicação é importante para o líder. Né? Ele trabalhar a equipe, ouvir a equipe e saber influenciar as pessoas para obter o resultado. Lógico, numa empresa, usar o poder também significa aquele indivíduo não está contribuindo, me desculpe, meu amigo, você vai ser demitido. Mas quando você demite o cara, você não tem poder sobre ele, ou não teve poder sobre ele, apenas sobre os que ficarem. Então, a gente às vezes demite não para ter poder sobre quem está saindo, a gente demite para ter poder sobre quem está ficando, né? Porque eu vou ter que convencer as outras pessoas que elas têm que fazer o que é necessário. Então, poder é uma variável que nós vamos gastar um encontro, né? Nós vamos bater papo sobre poder e liderança. Vamos conversar bastante sobre isso. O líder tem que conhecer o projeto, então ele tem que ser... Fala, Caroline, minha querida. Desculpa, minto, Caroline, espera um pouquinho que a Lara, ela levantou a mão primeiro aqui. Tá com a mãozinha lá já levantada. Desculpa, Caroline, mas depois eu passo para você. Eu apertei errado. Apertou errado? Então tá bom. Pois não, Lara? Professor, tá me escutando? Tô. Deixa eu te falar, na última reunião, você chegou a falar que, além do líder, teria um gestor de conflitos, que seria a pessoa responsável por, né, como o nome diz, lidar com os conflitos. E um Scrum Master, que seria a pessoa que faria o acompanhamento dos integrantes, que perguntaria, tipo assim, tá conseguindo fazer a sua parte? Deu certo e tudo mais. Vai ter essa divisão mesmo? É uma sugestão, né? É uma coisa que eu acredito muito, Lara, é na liberdade das pessoas. Vocês estão num curso superior, essa liberdade é fundamental. A gente sugere, a gente instrui e dá essas dicas. Porque se eu colocar tudo pensa bem, se eu colocar o líder como Scrum Master e como gestor de conflitos. Por uma pessoa que é muito experiente, ela lida com isso tudo muito bem. Além de liderar a equipe, de organizar as reuniões e tudo mais, ela consegue lidar, uma pessoa experiente conseguiria muito tranquilamente. Mas acredito que a grande maioria aqui talvez vivencie as primeiras oportunidades desse trabalho em equipe, né, os primeiros momentos, né, assim. Então, essa separação de responsabilidades pode facilitar muito o líder. Então, por exemplo, vou colocar o Leonardo aqui como potencial líder da equipe, mas a Thalisa, quando ela vê que está tendo conflitos, ou o Leonardo perceber que está tendo conflitos, ele aciona a Thalisa, vamos conversar com as pessoas e tentar organizar isso. Por quê? Na posição de liderança, quando você assume a posição de liderança, isso naturalmente gera um conflito. Tá? Vou explicar uma coisa muito legal para vocês entenderem um pouco dessas dinâmicas da vida. Tem um autor, filósofo, Hegel, ele falava o seguinte, né, que ele fala, a teoria hegeliana, né? Toda afirmação cria uma negação. Se eu falo assim, olha, eu sou homem, quando eu estou me afirmando enquanto homem aqui, existe uma negação que é mulher. Vou brincar aqui, né? Se alguém fala assim, eu sou cruzeirense, existe a negação, sou atleticano. Toda afirmação cria uma negação. E essa contradição das afirmações e negações é a base do conflito, né? Existe conflito de gênero? Existe, lógico, né? Numa relação pessoal existe conflito de gênero. Existe o conflito entre as pessoas que torcem por time diferente? Sim, porque existem afirmações e negações. E nós somos o tempo todo afirmação e negação, tá? Essa é uma característica nossa. Nós nos afirmamos e nos negamos o tempo todo. Então, quando você se afirmar como líder,
Alguém que não é líder vai pensar assim, ele está lá porque ele é líder, ele fala isso porque ele é líder. Quer dizer, alguém já vai se entrar em contraposição. É natural no processo, né? Se você fala assim, eu sou de Belo Horizonte, a outra pessoa não é, existe uma afirmação, uma negação. Então, é natural. Na medida que eu separo isso, o peso não fica só no líder. Eu tenho mais um integrante que entra nessa discussão e, de repente, se o líder estiver num conflito com uma outra pessoa, esse gestor de conflitos pode ajudar. Então, essa é uma opção interessante, né? Agora, outra coisa é o Scrum Master, porque ele tem uma função bem administrativa de gerenciar o Trello. Então, é uma orientação, mas cada equipe pode se adequar, né, e se organizar na medida que entender de uma forma diferente. O importante é aprender. Errou, muda, né? Essa é a filosofia do japonês. Transformar acidente de carro, problemas de carro em acidente de avião. Deu erro, vamos aprender e vamos mudar? Ótimo, só não podemos errar de novo. Me fiz entender? Entendi, sim, obrigada. Nada. Então, o líder tem que ter esse conhecimento do projeto como um todo, porque ele vai organizar a equipe. Ele tem que saber o time, tudo que vai ser feito. Então, ele aprende muito com isso, porque ele enxerga o projeto como um todo e vai percebendo as pessoas com as competências diferentes e vai tentando organizar a equipe para que essas competências, essencialmente, sejam melhor aproveitadas. Vou dar um exemplo aqui, né? O Lucas tem uma habilidade muito interessante para lidar com a parte de informática. O cara entende pra caramba, né? Ele tá, né? Tudo que ele faz. De repente, eu posso colocar o Lucas para desenvolver a parte, né, da formatação do trabalho, da preparação dos slides, mas eu pego nesse processo aqui a Vanessa e coloco para trabalhar junto com o Lucas. E a Vanessa tem uma dificuldade muito grande para lidar com informática. Aí, de certa forma, eu estou, lógico, aproveitando o potencial do Lucas, mas compartilhando parte do conhecimento do Lucas com a Vanessa. No final, além de ter um bom produto, eu tenho uma equipe melhor. Legal, né? Se a gente parar para pensar que o papel do líder é desenvolver seus liderados, é desenvolver as pessoas. Outra característica do líder é a proatividade. Por exemplo, ele perceber que está um problema, não deixar passar 1, 2, 3, 4, 5 semanas para resolver, não. Ele tem que, na medida do possível, já ir lá e tentar resolver, né? Senão o problema tende a piorar. Ou pelo menos deixar, lógico, nem todo conflito você entra, tá? Uma coisinha que a gente sempre ensina. Às vezes as pessoas têm que ter, por exemplo, se eu percebo que o Leonardo e a Thalissa estão entrando num conflito, se toda vez eu for, não, para, e não deixe eles terem um conflito deles, eles nunca vão se resolver. Então eles têm que ter esse momento. Agora, se eu percebo que o negócio está chegando num ponto que está se tornando improdutivo, aí intervenção é necessária, né? Mas eles têm que aprender a conviver. Eu não posso toda hora apartar a briga dos filhos, né? Deixa eles terem os conflitos deles também, é natural. O conflito faz parte da construção das relações, né? Um cachorrinho, desculpa, não é expressão, né? Mas cachorrinho tem os seus territórios e um briga com o outro até estabelecer os territórios. Nós, seres humanos, também, nós temos nossos conflitos e vamos marcando os nossos territórios e a gente aprende com isso, tá? Assertividade, o que é assertividade? Será que você sabe dizer não? Você sabe dizer, né, quando dizer sim? E como dizer não? Como é que eu dou um feedback para alguém sem ofender? Tem uma técnica muito legal, nós chamamos técnica do sanduíche. Eu vou chegar aqui, brincar aqui, né, com a Viviane está aqui, eu sei que a Viviane tem umas certas competências, umas coisas positivas, e tem algumas coisas que ela precisa desenvolver. Eu vou chegar para a Viviane e vou fazer a técnica do sanduíche com ela. Olha, Viviane, eu percebo que você é uma pessoa muito envolvida, tudo, né? Você quer participar, a sua energia nesse sentido é muito positiva. Mas eu percebo que você tem uma dificuldade de comunicação. E às vezes, na hora de você se expressar, as pessoas se sentem ofendidas. Talvez você precise trabalhar o jeito como fala. Mas use essa proatividade sua, esse envolvimento seu, né, para chamar as pessoas e falar com elas com mais calma. Quer dizer, eu coloquei uma coisa positiva dela, na hora que eu falei isso para ela, começou a prestar atenção em mim, eu chamei a atenção dela, né? Ela percebeu que eu estou dando um feedback, primeiro, positivo, depois eu coloquei o que ela precisa,
né, o que é que ela precisa desenvolver, e eu dei um caminho para ela. Né? Nós chamamos, né, pão, recheio, pão. Formou o sanduíche, que é a ideia de você direcionar a pessoa e dar um feedback para ela, sem que ela se sinta ofendida. É melhor do que eu falar assim, nossa, Viviane, você fala mal pra caramba, hein? Né? Você tem uma dificuldade para falar, hein? E aí? Ela bloqueou, já não gosta de mim. Eu não vou conseguir dar para ela esse feedback. E gestão do tempo, né? O líder tem que saber gerenciar a equipe, o tempo, e trabalhar isso de uma forma que a equipe seja bastante produtiva. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Posso seguir? Outra característica, ninguém de mão levantada. Gente, eu estou falando sozinho aqui, mas vocês estão prestando atenção? Tem alguém comigo aqui ainda? Ou eu só tenho esses números, essa letrinha aqui? Fala, Lara! Você já colocou o Trello no Teams para a gente usar? Ainda não. Assim que formar as equipes, né? Ele está pronto, prontinho. Vocês já viram que ele está com as datas, tudo bonitinho. É coisa de 5 minutinhos a gente põe lá para vocês. Mas precisa fechar as equipes direitinho, porque senão, imagina, eu coloco todo mundo lá no Trello. Eu tenho que cadastrar vocês no Trello. Aí a equipe muda. Tem que apagar aquele Trello inteirinho e colocar outro Trello. Ok? Ok, obrigada. Fala, grande César! O que você manda, meu amigo? Professor, sobre o Trello ainda, eu já utilizo o Trello. Eu posso migrar a minha conta ou eu vou ter que usar uma conta nova? Não, pode migrar sua conta. Aproveita a sua conta que é show de bola. Aí, ó, já temos alguém com expertise em Trello. Você vai ajudar muito a sua equipe. Muito bom. Quem sabe você não se torna o Scrum Master da sua equipe. Eu dei ideia na galera lá. Quem tiver precisando de ajuda, acho que é melhor. Depois a gente organiza, né? Uma call, alguma coisa assim, para dar uma introduzida melhor. Compartilha teu conhecimento com a turma aí, ó. Legal. Trello é show, né, cara? Muito legal. Muito bom. Muito bom. Sensacional. Beleza. Show, meu cara. Valeu. Vamos lá. Então, ter uma metodologia de trabalho. Na medida que as pessoas sabem como uma coisa vai... Por que as pessoas se perdem? Porque elas não sabem como uma coisa vai acontecer. Então, às vezes, você tem uma equipe lá, um indivíduo, o que está fazendo? Como é que vai fazer? Na medida que você estabelece, né, uma metodologia de trabalho, as pessoas começam a se posicionar, tá? Então, definir papéis, o líder, o Scrum Master, o gestor de conflitos, e a responsabilidade de cada um dentro da equipe, né? O que cada um vai fazer, como vai fazer, né? Estabelecer o Scrum como uma forma de trabalhar. O professor tem que ser o Scrum? Não. Vocês têm essa liberdade, mas é uma recomendação, porque ele funciona bastante. Essa ideia de você ter encontros regulares com metas bem definidas, pequenas, que todo mundo vai entregando, de repente nós temos o trabalho lá, lógico, com comunicação, com interação, para não fazer uma coxa de retalhos, né? Utilização do Trello e as reuniões utilizando o Teams. Na medida que você estabelece uma pauta de reuniões, né? Professor, mas reunião 15 minutos, gente. Eu acho que não mata ninguém você ter esse momento, discutir rapidamente, né? Falar como é que foi o andamento e seguir. Reunião em empresa que demoram 1 hora não é mais produtiva. É lógico, nós não estamos falando de um treinamento como nós estamos fazendo aqui, mas as reuniões de orientação precisam ser rápidas. As reuniões entre vocês precisam ser rápidas. Bem objetivo. Sabe aquele negócio de você ficar reclamando da vida na reunião? Para com isso. A reunião é para chegar e falar assim, gente, olha, nós temos que fazer isso. Tá, quem vai fazer isso? Isso. Tá, beleza, ok. Tínhamos que ter entregue isso. Como é que nós vamos corrigir esse problema? Corrigir, opa, cada um por si, vamos, bum. Ó, gente, nós vamos sentar agora e vamos todo mundo ler o projeto, beleza? Beleza. Cada um lê o projeto no seu momento, no seu horário, mas sentar e reunir um pouquinho, né, para discutir é importante sim. Estabelecer mecanismos de relacionamento e comunicação. Como nós falamos, comunicação é tudo, né, numa equipe. Aliás, vocês colocaram que os problemas de comunicação são os elementos mais relevantes em termos de equipe. Então, por exemplo, usar, né, o que tem disponível, Teams, Canvas, WhatsApp. Posso usar o WhatsApp? Pode. Nada impede. Aliás, vocês se comunicam muito bem pelo WhatsApp. Pelo Telegram ou qualquer outra ferramenta, né, de interação. Mas não esqueça de usar o Teams, o Canvas, porque isso vai tudo, de alguma forma, registrando também quem está fazendo, quem não está fazendo, e o professor pode acompanhar, tá? No Trello também, né, para registrar e tudo mais. Ser assertivo é saber dizer sim e não, sem ofender os colegas,
né? Saber trabalhar. A gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade em desenvolver isso, mas precisam aprender. Né? Você discorda do teu colega? Não o ofenda. Você não concorda com ele? Mesmo assim, posicione-se, coloque a sua opinião, mas não ofenda. Né? Isso faz parte do aprendizado, é lógico que a gente está acompanhando isso também. Alguns colocaram lá, a gente que não se envolve. Primeiro, nós estamos, professores, avaliando, é isso, se você se envolve, se você faz. Então, não estranhe se a sua nota for menor, mesmo que o seu projeto ficou bom, porque você não se envolveu. Então, nós estamos avaliando as habilidades e atitudes de vocês. A equipe vai fazer, vai distribuir, e lógico, não achem que não. Eu vou ter gente que está lá se envolvendo muito e que vai aprender mais ainda. Porque nesse modelo, quanto mais você se envolve, mais você aprende. Então, quem está querendo aprender, se envolva. Tem aquele que vai fazer o mínimo do mínimo. Sim, deixa o professor, mentor ciente da situação. Isso vai afetar, na medida do possível, porque ele não está entregando as competências dele. Nas empresas acontece também. Tem gente que cresce na carreira. E tem gente que fica estagnado. Quem é que vai crescer na carreira? Aquele que se envolve. Ô César, eu acho que você está com a mão levantada, mas o seu assunto foi, né? E eu estou com a Vanessa com a mão levantada. Vai lá, Vanessa. Boa noite, tudo bem? Boa noite, minha querida. É interessante a gente fazer um documento de diário de bordo. Espera aí, eu vou pedir para você repetir, porque deu uma falhadinha pequenininha no seu microfone. Vai lá de novo. Interessante a gente fazer um diário de bordo. Ah, sim, o Trello é esse diário de bordo. Tudo fica registrado nele. Entendeu? Eu acho que teu microfone está com um probleminha de conexão. É só uma suspeita minha. E deu umas falhadinhas aí. Mas tá bom, a minha dúvida já foi respondida. Obrigada, professor. Opa, de nada. Ok, mas aí o Trello lá registra tudo, né? O César conhece bem aí, ó, um expert em Trello. O Trello você pode fazer uma reunião e registrar tudo lá, deixar tudo registrado. Quem é que é responsável pelo quê, como é que vai ser esse processo e tudo mais. E nós acompanhamos, né, tudo isso que está acontecendo. Então, nosso diário de bordo é justamente, né, o Trello, ok? Vamos lá, estabelecer aquilo que nós chamamos de Rules of Engagement, ou regras de engajamento. O que é isso? Vocês têm que, no primeiro momento, estabelecer, gente, como é que nós vamos trabalhar? Não é o líder impor, viu, gente? É conversar e criar essas regras de engajamento. Quais são os horários, condutas, comportamentos? Professor, é difícil conciliar o horário de todo mundo? Sim, sempre é, né? Sempre é. Né? Mas isso não impede que vocês consigam achar 15 minutos, meia hora para conversar. Né? É lógico, nem todo mundo vai poder participar. Tem gente que trabalha à noite, por exemplo, não vai conseguir entrar na reunião com o professor se for à noite. Se a reunião for de dia com o professor, dá. Quer dizer, tentar achar. E sempre tem um horário em algum momento da semana. Lembrando que vocês estão investindo na formação de vocês. Então, minimamente dispor, né, desse tempo é importante. Né? Você tem que estar disposto a interagir com os colegas e criar, né, essas habilidades aí de relacionamento, ok? Como é que são as condutas e os comportamentos esperados? Nós chamamos isso de criar, né, um contrato de expectativas. Como é que nós vamos trabalhar, gente? Como é que vai ser esse processo? Né? Como é que cada um vai entregar a sua parte? Quais são as regras, critérios, prazos, formas de interação? Então, a equipe sentar no primeiro momento e gastar esse tempo para discutir como atuar é importante. Tem gente que já junta e já quer sair produzindo. Aí, no meio do caminho, deu problema. Aí, o colega fala assim, mas você tinha que fazer isso. Mas eu não sabia que era para trabalhar assim. Eu não sabia que a regra era essa. Na medida que eu vou chegar num processo de liderança, eu já passei por vários cargos,
várias situações em que eu tive que assumir a função de liderança, a primeira coisa é eu falar com as pessoas com quem, como é que eu sou, o que eu espero, e perguntar para elas o que elas esperam de mim também, né? Definir as regras de engajamento, como é que nós vamos trabalhar. E eu falo, olha, vocês têm liberdade para falar comigo, né? Para colocar as dúvidas, sejam claros. Não fica com medo de me colocar uma questão, não, mas também não fica com medo quando eu der uma resposta. E aí eu estabeleço o jeito como vai acontecer, tá? Em termos de funcionamento da equipe. E aí nós passamos as principais ideias sobre trabalho em equipe e conflitos. Vejam que não existe uma regra única, um único jeito de fazer, de falar sobre trabalho em equipe. Existe um conjunto de orientações que ajudam. E é lógico, dia a dia nós vamos estabelecendo. Mas, essencialmente, o líder se posicionar, vocês criarem essas regras de engajamento, os canais de comunicação muito bem definidos, né? E como é, por exemplo, conflitos que surgem, né? O colega manda uma mensagem lá no grupo para os colegas responderem e ninguém responde se está ok ou não está ok. Isso dá conflito. Porque não se estabeleceu, olha, gente, quando eu colocar uma mensagem, né, vamos responder para a gente ter a confirmação de que está todo mundo ok com aquilo. Né? E nós vamos dar um prazo aí. Quem não responder, de certa forma, nós vamos colocar como uma pessoa que aceitou aquela ideia. Então, à medida que você estabelece essas regras, o conflito, o que é o conflito? É justamente as pessoas não terem uma política, um elemento em relação às regras da forma como elas têm que trabalhar. Ok? Então, é nesse sentido. E aí, abrimos agora para as dúvidas e questionamentos de vocês. Fiquem à vontade para colocar os pontos de vista. São agora 20 horas e 23 minutos. O espaço está aberto para você colocar os seus questionamentos e também dar seu feedback. Vai lá, Vitor. Professor, eu queria saber mais ou menos sobre os prazos e como é que vai ser o desenvolvimento, os horários. Tem alguma? Bom, vamos lá. Os prazos para entrega das etapas do projeto? Na verdade, eu estou querendo saber do projeto, né, do trabalho e também do decorrimento assim, do curso mesmo. Tá, então peraí que eu vou mostrar para você aqui uma tela. Estou abrindo aqui agora, sob medida, de forma flexível, adaptativa, né? Isso que é legal, a gente dar respostas, né, para questões não... Tá vendo como é que a gente não espera tudo que vai acontecer? Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Na medida que a gente tem essa possibilidade de trabalhar aqui, ó. Projeto empreendedorismo, tá aqui. Estou abrindo. Isso tem no Trello, tá? Que a gente vai criar para vocês. Mas vou aqui compartilhar com você minha tela. Olha aqui, ó. Essa aqui é a tela. Esse rapaz bonitão aqui, ó. Professor Henrique, né? Eu não tenho mais barba, gente, mas sou eu mesmo, pode acreditar. Tem a apresentação do professor, como começar e tudo mais. E lá, olha o que eu tenho aqui, as datas. Etapa 1. Etapa 1 vai do dia 16/8 até dia 6 de setembro. Constituição dos grupos de trabalho. Tá aqui, ó. Primeira tarefa, né? Então, constituir essas equipes e tudo mais. Depois, etapa 2, do dia 30 de... poxa, professor, mas é uma etapa que começa antes? Sim, às vezes a equipe já está formadinha, ela já pode, a partir do dia 30, começar a pesquisar na empresa, se tiver tudo certinho, até o dia 29 de setembro, já tem quase um mês aqui para a apresentação da empresa e entrega do termo de confidencialidade, a tarefa 2. Esse termo, gente, é um documento que cada membro da equipe precisa imprimir o papel com a mãozinha, preencher, tira uma foto e envia pelo Canvas lá no entrega do termo de confidencialidade. É você falando assim, olha, eu vou preservar os dados da empresa, né? Isso aqui vai ser só para aprendizado, eu não vou compartilhar com ninguém. E você está se responsabilizando e o empresário vai ter nessa segurança de que vocês vão usar de forma, né, bem correta os dados que ele passar para vocês. Depois, ó, a outra etapa começa no dia 20 de setembro. Veja que eu estou no dia 29. Essa etapa aqui, ela ainda não fechou. E essa etapa aqui está começando. Né? Então, quem já terminou antes, beleza. Já pode começar a outra etapa. Né? Então,
passo a passo. E a Camila, gente, a Camila é fera nesse sentido. Ela manda mensagem de tudo que vocês têm que fazer. Vocês vão receber mensagem da Camila toda semana, né? Tudo que vai ser feito. Isso, toda segunda-feira eu envio a rotina da semana. Eu acho que muitos receberam essa segunda-feira que se passou. Ela é enviada na caixa de entrada do Canvas. É só você consultar a caixa de entrada, está tudo linkadinho o que precisa ser feito. Ok, Victor? Não sei se a sua dúvida persiste. Tem mais alguma questão? Eu entendi, sim, sobre o projeto, obrigado. E, então, sobre o curso mesmo, a Camila vai falando, né, ao longo da semana? Isso, ao longo da semana ela vai passando. E aí o professor depois, ele disponibiliza os horários para agendamento, mas existe uma boa vontade muito legal para a gente, né, trocar ideias com vocês nesse sentido. Tá. Obrigado. Nada, meu caro. À disposição. Vamos lá, quem está aqui agora com a mãozinha levantada para a gente, né? Então, é o Lucas. Vai lá, Lucas. Professor, você trouxe um assunto que me chamou muita atenção, a questão de quando você está numa reunião, você apresentar os seus pontos e você mencionou algo ser resiliente, sair da reunião sendo resiliente. Mas eu não entendi muito bem, assim, como que eu entro numa reunião sem deixar aquilo me afetar? Isso me chamou muita atenção, assim, como que é essa questão? Eu achei muito legal mesmo. Mas eu não sei como... Bom, Lucas, uma coisa, primeiro a gente entender o que é resiliência. Tem gente que acha que resiliência é a pessoa ser fria, né? A pessoa não se mover, ela ser, sabe, Kimi Raikkonen, o homem de gelo, o cara não se move. Não é isso. Aí que tá, não é isso. A resiliência, a melhor metáfora é da mola, né? Tá, você sofre impacto, mas você consegue transformar isso depois em energia para fazer as coisas? Então, eu recebo uma crítica. Aquilo vai me deixar, naquele momento, tá, caramba, que coisa. Mas como é que eu vou transformar essa energia depois numa coisa positiva? Isso é resiliência. Né? Você vai se deformar no processo, igual a mola. A mola, né, sofre, mas depois ela devolve energia. Se a mola não tem resiliência, ela vai e ela fica. Ela fica amassada. Então, a gente tem que se deformar no processo, né? Mas aos poucos a gente tem que transformar isso em algo positivo, né? A gente passa por uma grande perda, por exemplo, na família. Isso nos impacta. Falar que você perde um parente e não se impacta. Agora, se depois disso você só encolhe e vai cada vez ficando pior e só introspectivo e mais nada, né? Vai chegar um momento que você vai travar. Você tem que pegar aquele momento, de repente, tirar o aprendizado necessário. Vou contar aqui para mim uma coisa muito pessoal, né? Que foi quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu e eu acompanhei o finalzinho da vida dele, né? As últimas 2 semanas foi muito... Ele morreu de câncer, eu fui acompanhando cada momento dele. E aquilo, naquele momento, foi devastador para mim, porque eu tive que dar banho nele, lidei. Aquilo me destruiu, né? E aí depois eu comecei a entender um pouco aquilo como uma oportunidade que eu tive, mesmo com todo o sofrimento dele, de ter vivenciado aquele momento com ele, né? De certa forma, às vezes a gente não tem a oportunidade de dar... Nunca esperei que ele fosse morrer, né? Mas a gente não tem essa oportunidade de ter um tchau. E meu pai cuidou tanto de mim, e eu poder ter dado banho nele, cuidado, por mais sofrido, porque não é fácil, né? Você vê a pessoa adoecendo e você cuidando e cuidando. Então, aquilo tem a tendência da gente de nos levar a um momento de introspecção e ficar triste. Agora, se você ficar só na tristeza, né, aquilo não serviu para você evoluir. E até a perda de uma pessoa importante, ela tem que nos servir para crescer e evoluir. A todo momento, a gente passa por impactos na vida. Dificuldades. Mas a gente tem que, na medida do possível, trabalhar para que isso não seja, de alguma forma, uma pedra definitiva no nosso caminho. A gente perde emprego, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa, mas se você ficar simplesmente parado e não fizer nada,
né? Então, a resiliência é essa capacidade. Sim, a gente sofre, a gente deforma, mas, de alguma forma, a gente vai voltar, né, na nossa... com energia, direcionar essa energia para alguma coisa, né? Por exemplo, eu estou tentando cada vez mais nessa energia, né, à medida que eu aprendi como isso eu tentar trabalhar isso com as minhas filhas, como pai, né? Eu sou pai, então eu pego aquilo que eu aprendi da relação que eu tive com meu pai, dos momentos que eu tive com ele, e tento transpor isso para as minhas filhas e tudo mais, né? A gente passa, assim como vocês serão pais, né? Vocês têm pais, têm pessoas, e alguns já perderam, e não foi fácil para ninguém, por mais que a relação seja truncada, é sempre um momento muito difícil, e a gente tem que transformar isso. Isso é resiliência, então, né? Não é essa capacidade, nossa, brincadeira, nossa, perdi meu pai. Tá, então tá bom, continuar a vida. Não, isso não é resiliência, isso é frieza, isso é falta de empatia, isso não é uma coisa boa. Quem não sofre com conflito? Eu, quando entro em conflito, tem hora que eu sou o ser humano, cara. Eu também tenho meus momentos assim, puxa, caramba, eu gosto tanto daquela pessoa, entrei em conflito com ela. E às vezes eu fico 2 dias, assim, chateado. Aí você pensa assim, o cara é professor de gestor de conflito, ele, né, vai... Não, eu sou um ser humano, né? Mas aí eu tento dizer, mas como é que eu trabalho isso? Como é que, se eu errei, o que eu vou fazer com isso, né? Corrigir, e para que isso não aconteça mais, ou tentar interagir nesse processo. Então, Lucas, essa resiliência, essa capacidade, nós vamos sofrer, né? Mas o que nós vamos fazer com isso? Ok? Vamos lá. Temos aqui a Cíntia. Qualquer coisa vocês perguntam, Júlia. A Cíntia, minha querida, pode perguntar. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta, acho que ela é mais direcionada para a Camila, a respeito das indicações das empresas. Eu gostaria de saber se ela vai enviar isso para a gente. O meu grupo ele tem 3 indicações, mas a gente fica um pouco interessado em saber o que tem, né? Que está sendo proposto para a gente, né? Aí eu queria saber isso mesmo. Vai lá, Camila. Então, Cíntia, né? Isso. Vocês já chegaram a preencher o formulário para indicação das 3 empresas? Olha, eu sei que uma integrante do grupo, a Lara, ela fez a indicação. Entendi. Os outros integrantes não confirmaram aqui, foi só pelo grupo mesmo, no WhatsApp. Entendi. Igual o professor Henrique falou mais cedo na reunião, se um grupo tiver mais de uma indicação, o grupo pode optar por ficar com uma empresa, e as outras empresas podem ser trabalhadas por outros grupos. Uma outra opção que eu dei, acho que até para a Lara mesmo outro dia, por exemplo, se ela tiver mais de uma empresa, ela pode trabalhar também outra empresa no eixo 2, por exemplo, porque nos outros eixos também vão demandar empresas. Então, também é uma opção. Mas se o grupo não importar, vocês ficam com uma empresa e passam para um outro grupo que está sendo matriculado agora, que está entrando neste momento. Sim. E as indicações? Não entendi a pergunta. As indicações que você falou que faria de empresas para quem não tivesse, se a gente vai poder ter acesso a essas indicações? Ah, sim, vai sim. Os alunos, os grupos, né, que não tiverem indicação nenhuma de empresa, a gente vai fazer o levantamento de todas as empresas na segunda-feira, porque o prazo máximo de indicação é no domingo, igual a mensagem que eu enviei hoje mais cedo. Então, na segunda-feira, a gente vai fazer o levantamento de todas as empresas que foram enviadas, a quantidade de grupo que tem no eixo 1, e ver se ficou faltando algum grupo. Caso algum grupo não tenha nenhuma indicação e for necessário uma empresa, a própria coordenação vai encaminhar uma empresa para esse grupo. A partir daí, ela tem um levantamento de uma planilha, né? Na planilha vai ter a relação das empresas disponíveis com os contatos dos empresários. Mas os contatos vão ser passados posteriormente, né? Para o grupo que for responsável por aquela empresa. Mas a relação de empresa vai ser levantada na segunda-feira e vocês vão ter acesso, sim. Mas vai depender muito do grupo que não tiver nenhuma empresa para trabalhar nesse semestre. Tudo bem, obrigada. Por nada. Vamos lá, agora nós estamos com a Caroline. Caroline, pode perguntar. Professor, eu de novo. Então, a questão que eu tenho, eu acho que também é um pouco mais direcionada para Camila. Pode perguntar.
que, assim, o que acontece? Os e-mails que a gente recebe referentes às reuniões, às vezes chega no meu Gmail e às vezes chega no Canvas, né? Que são os canais de comunicação que eu acredito que vocês estão usando para comunicar a gente. Mas, por exemplo, muitos dos avisos eu não recebo. Daí eu fico com receio que eu tô perdendo alguma coisa, que tem uma reunião, não tô sabendo, e algo assim, sabe? E eu vi no Canvas que tem um calendário. E esse calendário dá para ser sincronizado com o celular, mas não tem eventos lá incluídos. Por exemplo, as reuniões que acontecem, as monitorias. E a minha questão, assim, para você ou para Camila, seria se há algum plano para organização de um calendário que dê para sincronizar pelo celular. Camila, você pode explicar para ela? Sim, sim. Então, Caroline, até então, as atividades são as únicas coisas que estão sincronizadas com o calendário. O calendário ainda não nos dá essa permissão de colocar, por exemplo, uma reunião nele. Mas eu posso estar verificando com o suporte se tem algum planejamento para que isso aconteça. Por quê? Até pouco tempo, o calendário ele não era utilizado ainda, porque ele teve que passar por uma reformulação para poder ir para o Canvas. Mas eu posso verificar, sim, com o pessoal do suporte. E uma sugestão que eu te dou, lá no espaço por dentro do curso, eu postei um passo a passo de como você encaminhar mensagens que vão para o e-mail do seu SGA para o seu e-mail pessoal. Porque todas as comunicações que vão para o Canvas, que acontecem através do Canvas, elas vão diretamente para o seu e-mail da PUC-e-mail. Uhum. Então, assim, tudo que eu mandar para vocês vai cair lá. E você consegue direcionar, através do passo a passo que eu coloquei lá, para o seu e-mail pessoal. Uma outra dica também que eu te dou lá no próprio Canvas, quando você vai na configuração, você consegue mudar lá na configuração o e-mail cadastrado no Canvas, que aí você também vai receber o que acontece no Canvas nesse e-mail pessoal seu. Mas pode deixar que a sugestão do calendário vai ser encaminhada para o setor de suporte. Porque eu estava até conversando com o pessoal do meu grupo e, assim, todo mundo tem esse mesmo receio, sabe? De estar perdendo alguma coisa ou de não ter essa segurança. Talvez porque, né, primeiro semestre a gente está começando agora, mas não tem essa segurança que a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Eu acho que eu sinto um pouco de falta dessa segurança. Não se preocupa não. Com o tempo, você vai sentir essa segurança. Eu vou estar acompanhando todos vocês até o final do semestre, então eu estou aqui justamente para isso, para vocês se sentirem seguros e não perder nada durante o semestre. Mas tá bom, obrigada. Vai ficar segura durante o semestre e eu vou até postar depois no Avisos mesmo esse passo a passo do encaminhamento, só para ajudar melhor na comunicação. Então tá, obrigada. Perfeito, minha querida. Pode ficar tranquila, é assim mesmo. Quando a gente entra numa empresa, também é assim. É tanta informação, tanta coisa. Nossa, será que eu estou perdendo alguma coisa? Mas aos pouquinhos vocês vão conhecendo a dinâmica, a sequência das coisas, como acontece, e fica natural. Fica muito natural. A Camila foi nossa aluna da PUC Virtual, então ela usa toda a experiência, né, dela como usuária também para ajudar vocês e tudo mais. Ela é sempre muito disponível. Pode ficar tranquilo que aos pouquinhos vai se acertando isso aí também. Ok? E é muita coisa, graças a Deus, vocês têm muitas possibilidades aqui. Agora estamos com o José Vitor. José Vitor, meu amigo, fica à vontade. Enquanto isso, está nosso QR Code aqui, ó, para vocês colocarem. Mudou o número ali, porque, né, mudou agora a pergunta. Palavras que definem nosso encontro. É um feedback, eu sempre peço um feedback, o que vocês sentiram do conteúdo sobre trabalho em equipe, conflito. Podem ser o mais sincero possível, a gente vai usando isso aqui para a gente aprender e, lógico, adequar a linguagem para vocês e trazer outras coisinhas. Então, coloca aqui e a gente vai continuando respondendo aqui os colegas aqui enquanto isso. Fala, Zé Vitor. Boa noite, Henrique, tá joia? Minha pergunta é mais direcionada pela Camila. E eu ia questionar a mesma coisa que a Caroline falou, em relação a esse negócio da agenda. Tem até uma sugestão para você estar colocando essas agendas também no Teams, que tem como fazer essa organização, porque a gente realmente fica muito perdido. Se está tendo reunião, se não está tendo. Tem ontem mesmo, eu não sabia se estava tendo algum tipo de reunião e ninguém também sabia. Aí fica naquela coisa, será que não está tendo mesmo? Ou está tendo e ninguém está sabendo? Ou alguém esqueceu? Show de bola.
Acho que a dica é interessante nesse processo aí. A gente vai passar para a Sara, né? De qualquer forma, a gente sempre, né, repassa isso para a coordenação do curso, né? Mas fique tranquilo, quando tiver algum evento, a gente manda mais de uma vez. Esse evento, acho que vocês receberam umas 3 mensagens, né? A gente faz questão de deixar bastante informado para vocês aí. Certinho? Né, Camila? Porque, professor... Repete, por favor, professor. Depois você passa para a Sara, então, essas sugestões dos colegas. Pode deixar, está anotado. Bom, vamos passar agora para o Leonardo. Professor Veloso, me escuta bem? Sim, meu caro, pode falar. Beleza. Não, na verdade, eu perdi o time. Eu ia fazer um comentário, na verdade, sobre a questão de resiliência, né? O senhor falou sobre a mola, eu achei muito interessante, não havia escutado sobre. E aí eu ia comentar que realmente a resiliência é tudo isso que o senhor falou e fortalece, né? Então, falando da mola, é como se esses movimentos mudassem a liga, né? E aí permitisse que, ao passar por esses conflitos e por tudo mais, a gente queria um fortalecimento para poder ter uma envergadura maior, né, de abertura dessa mola. Sim, sim. Acontece que, embora a gente use a metáfora como nós somos seres humanos, a nossa capacidade de aprender e crescer é infinita, né? Enquanto ser humano. A mola, ela tem um limite ali, até meio de quantas vezes. Mas nós temos a capacidade de crescer sempre, né? A cada momento. Eu posso falar para vocês que o que eu já vivi, né, me ajudou a construir uma pessoa que, não estou falando que eu sou perfeito, não, mas que eu, com certeza, melhorei muito ao longo da vida, em relação às perspectivas, em relação à forma. Isso é importante para todos nós, né? A gente erra, a gente falha, continua errando, essa é a capacidade minha infinita de errar. Mas a gente consegue tirar disso sempre um momento para crescer, né? Quero continuar errando, mas continuar, de alguma forma, né, crescendo nesse processo. O que eu já errei, por exemplo, de criação das minhas filhas, vocês não têm noção, mas eu sempre peço desculpa para elas. Não, isso mesmo, justamente, com certeza. E é isso, né? A gente vai crescendo com todos esses entraves, esses percalços, né? Vai nos fortalecendo e a gente vai passando por coisas novas. Eu tenho certeza que até o final do curso nós vamos olhar para trás e vamos ver todo o crescimento, né, que nós tivemos nessa gestão de conflito, conviver em equipe e tudo mais, né? Cara, mas um abraço para todo mundo aí. Opa, eu não tenho dúvida, tá? Eu já vivenciei esse projeto, né, com outras turmas, e eu não tenho dúvida do crescimento. Às vezes vocês não percebem esse crescimento, mas a gente percebe, em termos de maturidade, em termos de experiência. A primeira vez, o primeiro conflito, todo mundo levou, pelo amor de Deus, me ajuda. Nos próximos, vocês mesmos estão resolvendo. Isso é uma maturação que acontece no processo. Vamos lá agora. Quem está aqui é a Alessandra. O Leonardo já respondi. Alessandra, minha querida, pode falar. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Está me escutando bem? Bastante. Boa noite, colegas. A minha dúvida também é sobre o calendário. Eu não estou entendendo muito a funcionalidade dele, porque eu entrei nele para ver as datas todas, tipo encerramento de etapa, data de prova, das atividades, e eu não encontrei nada, só manda a gente criar o evento. Eu pensei que eu ia encontrar todas as datas lá. É aquele calendário, Camila, sabe aquele calendário que fica na lateral da aba esquerda ali, que para disciplinas tradicionais a gente colocava as provas, os trabalhos ali. Isso já aconteceu, essa pergunta em outros grupos. Os alunos clicam lá e não aparece nada das disciplinas, nem dos microfundamentos, nem nada ali, né? Então, como aparece lá, eles ficam tentando procurar ali. Mas vai aparecer. Lá já tem cadastrada as datas das provas. Isso, é o do Canvas. Isso, é o do Canvas mesmo, que fica ali à esquerda, debaixo perto do painel de controle ali. Lá já tem cadastrado as datas de provas. As tarefas não estão aparecendo ainda, porque a gente está na etapa 1. A etapa 1 não tem nenhuma entrega, não tem uma entrega de um arquivo ainda. Então, como é formação de grupo, não tem nenhum arquivo que vocês vão entregar no dia 6. É só informar que o grupo está formado e receber a empresa. A partir da etapa 2, quando eu publicar todas as 4 turmas da etapa 2, essa etapa 2 vai aparecer lá no seu calendário. Ela não apareceu ainda porque ela não está publicada. Ela só vai ser publicada quando vocês terminarem essa etapa 1. As provas já devem estar aparecendo para você.
as atividades que vão aparecer à medida que eu for publicando. Eu vou começar a publicar elas a partir do dia 6, né, que é o final da etapa 1. Eu vou ver se até já publico todas de uma vez no dia 6, porque vocês conseguem se programar e ver a previsão. Por mais que tenha o calendário na página inicial de projeto, vocês vão conseguir, pelo calendário, ver a previsão de uma entrada de uma nova etapa. Mas igual a gente sempre falou, vocês têm que sempre acompanhar aquela mensagem que eu mando toda segunda, que assim vocês não estão perdendo nada. E a sugestão de melhoria do calendário está anotada para o pessoal do suporte dar uma turbinada nele. Sabe por quê, Camila? É porque tem pessoas que, como eu, a gente se programa já pelo calendário do celular. Então, se tiver um calendário que já sincroniza, seria uma coisa muito, muito hábil, muito, muito facilitadora, assim, pra gente, na minha opinião, sabe? Eu entendo. Enfim, obrigada, tá? Eu agradeço, tá anotado. Tá vendo como é que a divergência traz ideias muito interessantes, né? São formas de manifestação de conflito que podem essencialmente fazer o processo aperfeiçoar, melhorar. Lógico que a gente avalia, vê a viabilidade de implementar isso e tudo mais, e a gente vai conversando com vocês. Mas é importante, sim, ouvir, né, as divergências, os pensamentos diferentes. Vamos lá agora para a Cíntia. Vai lá, minha querida. Só uma sugestão, eu não sei, porque eu também estava com esses problemas com relação às mensagens, as datas das aulas, né, dos encontros, verificar a caixa de entrada de cada matéria, porque parece que tem aquela caixa de entrada geral e tem a caixa de entrada de cada matéria, então acho que as pessoas não estão conseguindo ver isso, por isso estão perdidas. Eu não sei se é o que aconteceu com algumas pessoas, mas aconteceu muito comigo isso. É só essa sugestão mesmo, ver de cada matéria. Isso, a caixa de entrada, quando vocês clicam nela, vocês visualizam todas as mensagens de todos os componentes que vocês estão matriculados. Mas na esquerda você consegue filtrar a mensagem de um componente específico. Se você quer ver mensagem só de projeto, só de desafios contemporâneos, só de competências e assim por diante. Ok? Temos aqui ainda... depois da Cíntia, a Lara. Lara? Professor, deixa eu te perguntar, ao definir o líder vai ser o mesmo ao longo do curso todo, nos próximos semestres também? Não, nem ao longo do semestre inteiro. Pode ser que a equipe, de repente, se reposicione, o líder, de repente, acontece uma coisa, ele se sinta um pouco sobrecarregado, e a equipe pode convencionar a liderança, né, a cada momento. É um processo de construção. Lembra que líder é essa relação construída. De repente, durante o processo, alguém acaba, né, conversando, dialogando. Eu estou um pouco sobrecarregado, será que você pode assumir? Mas é importante que a liderança é um aprendizado, não é fácil, mas você desenvolve algumas competências legais. Pode ser alterado, sim, a qualquer momento, e a equipe vai se ajustando nesse processo. Entendi. E só perguntar uma outra coisa, esse link de inscrição de empresas, vocês vão disponibilizar ele de novo no próximo semestre? Ou vão, né? Então tá bom. Vão sim. Nós temos a tendência cada vez maior, pela nossa experiência, de buscar as empresas pelos próprios alunos. É uma tendência. Por quê? Né? Quando o aluno conhece a realidade da empresa, tem um contato, fica mais fácil, né? Você abrir a porta da sua casa para quem você já tem essa relação positiva. Então, nós temos visto isso com bons olhos e temos estimulado muito. E, além disso, na medida que a equipe forma, já tem, nossa, eu tenho uma empresa, olha que legal. E eu conheço, e eu já visitei, eu já conheço o espaço físico, e isso facilita muito daquele integrante da equipe para explicar as coisas para o pessoal. Então, isso ajuda bastante. Nós temos até preferido nesse sentido. Nós convidamos os empresários, são sempre pequenos empresários, né? Eles se dispõem a ajudar, mas como às vezes, puxa, é um aluno que eu nunca vi, às vezes tem um certo teimosinho, né? Demora um pouco, né? Por isso que demora um pouco, às vezes a pessoa fica com um certo temor, nossa, eu vou abrir minha empresa, mas aos poucos eles vão conhecendo, e quem entra no projeto depois não quer sair. O mais interessante é isso, gosta do relatório, né? E quer continuar, né, recebendo os relatórios, porque cada eixo é um relatório diferente, né? É um aprendizado diferente, tem na parte de marketing, de recursos humanos, de finanças. Então, eles acabam gostando, né, de receber esses relatórios,
né, feitos por vocês e com acompanhamento de professor. Beleza, então no próximo semestre dá para inscrever outras empresas também, né? Ah, dá sim, com certeza. Pode Então ser. tá bom. Obrigada. Tá? Aí vai assim, nós vamos adequando com a demanda, né? Na medida que vai, né, se surge muita empresa, a gente vai colocando na nossa lista e vai abrindo grupo, a gente vai incluindo, mas a gente tenta receber todos da melhor forma possível. Ô, professor, você falou que tem empresa que começa com a gente e às vezes não quer sair mais. Eu sou tutora do primeiro eixo e do quarto eixo. Tem empresa que está nesse caminho desde o primeiro eixo, participou do marketing, participou de arquitetura de negócio, propósito de valor, e agora está lá em gestão de pessoas no quarto eixo. Muito legal, né? E vai continuando com a gente. Muito jóia isso. É muito jóia. Bom, gente, tem aqui, a Cintia já fez, não tem mais ninguém com a mão levantada. Estou recebendo os feedbacks, podem ser feedbacks também do jeito, né? Às vezes a pessoa quer colocar só uma coisa positiva, mas se tiver alguma sugestão, né? Ou tá com, aqui a gente não fica sabendo quem respondeu, né? Não tem quem respondeu. Você responde de forma anônima. Prefiro assim, confiando no respeito de vocês e tudo mais. Mas eu vi só coisas positivas e isso vai, poxa, essa turma gosta mais ou menos desse jeito. E a gente vai tentando manter o ritmo com vocês e a gente sempre vai tentar trazer um tema que interessa para vocês ou que vocês possam demandar também, tá? Vocês podem colocar, de repente, para a Camila, Camila, seria interessante, conversamos aqui com as equipes e as equipes todas gostariam de discutir um tema dessa forma assim. E a gente vai tentando adaptar e deixar a nossa experiência, meus cabelinhos brancos, né, para a gente conversar com vocês. De qualquer forma, gente, são 2 horas e meia, 2 horas de encontro que nós estamos aqui, é porque eu comecei mais cedo, eu abro sempre mais cedo, mas são 2 horas de encontro e vocês aqui, nós estamos aqui com uma turminha de 39 integrantes e eu agradeço demais a paciência de vocês, né, e a participação de vocês com as dúvidas e tudo mais. Para mim foi muito bom, né, espero que para vocês também, tá? E boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Qualquer coisa estou à disposição. Show de bola. Vamos lá. Depois a gente encontra mais. Obrigado, pessoal. Opa! Boa noite. Boa noite. Juízo para vocês. Boa Não noite. basta ter, tem Boa que usar, noite. Boa noite. Obrigado. Então agora a gente encerra a gravação e vocês agora fazem parte dessa gravação, né? Vocês vão ficar para a posteridade nesse vídeo, parando a gravação.